Na verdade, o que a gente tem que ter são políticas emancipatórias da pobreza. E qual a principal política emancipatória da pobreza que não vai servir mais para essa geração, mas para vindouras? É a educação. Quando a gente olha os indicadores brutos como taxa de desocupação, a taxa de desocupação do Sergipe é 8%, é baixíssima. Mas quando a gente olha a informalidade, está 56%, ou seja, mais da metade da população do Sergipe trabalha no setor informal. Eu fiz uma conta muito simples, uma banda cobrou R$150 mil para tocar 90 minutos, o que dá R$1.400 por minuto tocado. A cada 2 minutos se paga o piso do magistério. Quem só pratica a política partidária não está preocupado com a política pública. E, por outro lado, quem pratica a política pública quer se distanciar cada vez mais da política partidária. E é aí que mora o perigo, é aí que mora o risco. Nenhum país conseguiu se desenvolver sem investimento maciço na educação. Não é pagando banda, não é fazendo festa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana. Esta casa é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria de imprensa, comunicação e media training. Nós estamos aqui direto da WG Produções para mais um episódio inédito da Casa de Sopapo nesta terceira temporada. E o meu entrevistado de hoje, na verdade, já esteve com a gente aqui bem logo no início, antes de começarmos a terceira temporada, falando um pouquinho aí dessa percepção dele. Claro que o cara é da área de estatística, em tese, não entende nada de política, mas entende muito de política, posso garantir isso a vocês. O meu entrevistado, então, é o professor Kleber Fernandes de Oliveira, doutor em demografia pela Unicamp, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, docente do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais da Universidade Federal de Sergipe, professor permanente do Programa de Mestrado da Administração Pública, da UFES também, e colaborador do mestrado profissional em economia. É superintendente de indicadores do desempenho institucional e dedica-se a pesquisas em demografia, distribuição de renda, pobreza, indicadores sociais, indicadores de desempenho do ensino superior. Seja muito bem-vindo, professor Kleber. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Kátia, eu que agradeço. Tudo em paz? Tudo ótimo. Estávamos aqui, na verdade, antes de começar esse bate-papo, conversando sobre um monte de coisa, inclusive sobre política, né? Eu queria começar perguntando ao senhor, qual é a percepção do senhor? O senhor é o cara das estatísticas, dos números, né? E quando a gente pensa num cara do número, não imagina que ele está tão envolvido de alguma forma com a política. Que queira ou não temos como escapar dela. Queiramos ou não, ela está ali muito presente, muito latente em nossas vidas. E eu queria entender um pouquinho o que a literatura tem em termos de conceito do que é política pública. Kátia, essa pergunta é muito complexa e, como toda pergunta complexa, é extremamente sedutora a respostas muito simplistas. Eu vou tentar ser simplista, porque não é simples definir isso. A política pública é a parte da gestão que se dedica a resolver problemas sociais, problemas da comunidade e da coletividade. Há muito tempo no Brasil se pratica a política pública a revelia dos indicadores de desempenho, e diagnóstico, monitoramento e avaliação. Então, para que se entenda, a parte da estatística que é incorporada na gestão pública e na política pública, sim, ela tem 4 ciclos ou 4 fases principais. Primeiro, a política pública deve partir de um diagnóstico. Esse diagnóstico é para saber o que precisa ser feito. Isso se desenha a política pública. No desenho da política pública, existe uma parte fundamental que é o monitoramento. Porque uma coisa é a proposta, outra coisa é a execução. O monitoramento serve, inclusive, para corrigir ações e para avaliar, antes do término da política pública, a efetividade das ações. Ao final da política pública, é feito o que se chama de avaliação de resultado e avaliação de impacto. E esses termos são sim, muito utilizados como sinônimos, mas são diferentes. Resultado e impacto são coisas diferentes. Sim. O resultado é o que se entrega. Por exemplo, matrícula no 2º grau, no ensino médio. Então, foram geradas tantas matrículas. Isso é resultado. O impacto é o que esse resultado provoca de mudança na vida das pessoas. É muito mais fácil medir resultado, sim, mas medir impacto é muito complexo. Por quê?
Porque para que eu meça o impacto de uma política pública, eu preciso isolar o efeito de outras ações. Por exemplo, se eu, para combater o desemprego nos jovens, eu dou treinamento para eles. Sim. E aí, como é que eu meço o resultado? Quantos jovens foram treinados? Isso é fácil de medir. Mas como é que eu meço o impacto? Como esse treinamento facilitou com que esse jovem tivesse empregabilidade. Ou que facilitou com que esse jovem tivesse uma ascensão social. Sim. O desafio é como isolar os outros fatores. Por exemplo, como isolar que não seja um momento econômico que provocou o emprego desse jovem. Sim. Como isolar que não sejam outros fatores que não são mensuráveis que influenciou. Então, é uma parte muito complexa e existe na parte das estatísticas populacionais e de estudos sociais um campo de estudo bastante fecundo, que é o de avaliação de políticas públicas, e através de técnicas e estatísticas nós conseguimos mimetizar, ou seja, criar um clone desse cidadão que é beneficiado e medir, dadas essas características, qual a probabilidade de que essa política pública tenha surtido efeito. Veja, não é possível fazer um experimento controlado, porque, por exemplo, você vai testar uma droga, se ela combate ou não a cefaleia, a dor de cabeça. Sim. Você pega duas pessoas, você aplica a droga, o princípio ativo, no outro você aplica o placebo, e aí você mede, fez efeito ou não. No experimento social, não. Você não pode dar o Bolsa Família e não dar o Bolsa Família. Sim. E tirar. Sim. Então, você pode, do ponto de vista estatístico, você tem a população que é cadastrada, você tem o que recebeu, e aí você, dentro da população cadastrada, você escolhe uma pessoa, estatisticamente, que tem um nível de probabilidade de ser comparável com aquela pessoa, e você pode comparar essa política pública. E essa é a complexidade. Então, não é fácil medir impacto de política pública, é mais fácil medir resultado. O nosso problema, Kátia, é que a gente não faz nenhum nem outro. A gente não mede resultado e muito menos impacto. É isso que eu ia perguntar. Quando o senhor fala a gente não faz isso, a gente fala da classe política, dos gestores públicos. É isso? E aí é muito mais fácil, em tese, falar de resultado daquilo que não foi medido. É isso? É muito mais fácil porque, por exemplo, eu posso instaurar um processo de treinamento e ao final de 3 meses eu vou dizer, olha, treinei 5.000 pessoas. Não é mentira. Não e gerei X empregos, às vezes acontece. É possível, mas Sim. Você não pode vincular essa geração de emprego a esse treinamento, porque você tem que isolar outros fatores. Sim. Você tem, por exemplo, o que pode ser? Pode ser uma empresa que se instalou aqui e contratou gente que não era do curso, ou contratou gente do curso, mas não tem nada a ver com o curso. Sim. Agora, isso não pode desencorajar a política pública, né? O que eu quero deixar claro é que esse tipo de avaliação de impacto, ele é fundamental que ocorra, porque inclusive garante que mais recursos sejam trazidos. Quando um prefeito, quando um gestor, eu me refiro ao prefeito porque as pessoas vivem no município. Sim. E geralmente se espera muito do governador, não só do governo de Sergipe, mas de outros estados, Sim. que promovam milagres. O governador não é milagreiro, mas o prefeito também não. Mas como as pessoas vivem nos municípios, é uma chance de que esses prefeitos tenham. E é muito fácil você atrair recursos. Fácil entre aspas, mas é menos difícil atrair recursos quando você tem um projeto bom e que você tem como mostrar que você vai diagnosticar, monitorar e avaliar. Então, isso é fundamental. A gente tem perdido muito tempo com discursos essencialmente partidários. Geralmente se confunde a política pública com a política partidária. Elas não são a mesma coisa também. Sim. A política partidária é fundamental porque define quem vai ter o comando das ações do governo. E aí nós, cidadãos, devemos respeitar a classe política porque há uma tendência clara de desrespeito constante, o que é muito ruim para a democracia em si. Sim. Se eu não gosto do político, não preciso falar mal dele, basta não votar novamente. Sim. Aí ele vai querer trabalhar mais. Mas a grande preocupação da classe política tende a ser apenas a política partidária, quando isso é uma perda, né? A pessoa se elege, 1º de janeiro já está pensando nos 2 anos seguintes, em quem vai apoiar, quem vai deixar de apoiar. Novamente, isso é importante, mas não é o principal. Digo isso sempre. Na verdade, a política se perde muito, a política pública fica muito sucumbida em decorrência justamente dessa questão partidária que é tão forte, né? Das alianças, dos acordos. Enfim, Existem questões centrais que precisam ser combatidas e de forma bastante séria. Nós temos hoje 180 mil jovens em Sergipe. Que não estudam e nem trabalham, todos eles de famílias pobres. O famoso neném. Neném. O que acontece com esse jovem? Ele é pobre,
ele mora geralmente em domicílios de baixíssima qualidade habitacional. Sim. Ele frequenta escolas que não têm conforto térmico. 95% das escolas municipais de Sergipe não têm biblioteca. Eles não são instados a ler. Ou se frequentam a escola, vão para casa, não se consegue estudar por conta do calor, som alto do vizinho, som alto da mãe, do pai, a mesa de estudo ela é despreparada. Ou seja, esse jovem vai A acumulando desestrutura familiar, falta de forma geral, estrutura. né? Ele vai acumulando uma série de violências, isso na primeira idade, lá até os 14 anos. A partir dos 14, ele quer um curso técnico, ele quer emprego, ele quer ter a renda dele. E ele não consegue. Se ele for pobre, da periferia, o preto, ele vai entregar comida. Sim. Ao longo desses anos, e ele é submetido, por exemplo, à violência. Ao longo desses 20 anos, ele vai acumulando essa violência que a sociedade lhe impôs. Aos 21 anos, o que é que ele vai fazer com a sociedade? Ele vai retribuir a violência que a sociedade lhe impôs. E aí vem um discurso superficial, obtuso, de que bandido bom é bandido morto. Sim. Isso não resolve o problema. Nós vamos matar a gente e vai continuar... Porque o fator gerador da violência não é a pessoa em si, mas a circunstância em que essa pessoa foi criada. Sim. Então, armar o cidadão, isso é tirar do Estado, por exemplo, a responsabilidade de que ele promova políticas de igualdade social. O Estado não tem que propor segurança. A gente só propõe segurança quando a gente não tem educação e igualdade para todo mundo. Sim. O Estado tem que tem que pregar a igualdade. Eu dou sempre o exemplo da minha filha. E esse é um argumento que quem defende o princípio da meritocracia, eu gosto sempre de expor. A minha filha, eu tenho uma filha única que estuda no melhor colégio do estado de Sergipe, ela tem todas as condições de estudo, ela não trabalha, ela não precisa trabalhar, ela só precisa estudar. Sim. E você tem um jovem, minha filha completou 17 anos, e você tem um jovem de 17 anos que entrega comida. Sim. O que fez carrego na feira a vida inteira. Põe os dois para competir. Para disputar uma vaga de emprego, para fazer uma prova. Quem vai ganhar, Kátia? Naturalmente sua filha. É justo isso? Claro que não. Mas por que isso não é discutido? Porque a classe dominante tem boa educação para os filhos, está pouco se lixando para quem não tem educação. Tem uma pesquisadora sergipana extremamente propositadamente esquecida, que é a professora Maria Tetes Nunes, Sim. que tem um livro fantástico, primoroso, que deveria ser obrigatório em todos os níveis educacionais, chamado História da Educação em Sergipe. E ela narra, com riquezas de detalhes e de documentos, a luta da classe dominante de Sergipe para impedir a instalação da escola normal. Para impedir a instalação Sim. da escola normal. Sim. Por quê? Porque o filho do rico, que se quisesse fazer engenharia, ia para o Rio de Janeiro. Salvador. Se quisesse fazer medicina, iria para Salvador. Se quisesse fazer direito, iria para Recife. Ou até para a Europa. E o filho do pobre, inclusive mulher, não era proibida de estudar. Não era facultado, não, Sim. era proibida de estudar. O filho do pobre não precisava fazer nada. Bastava saber um ofício de alfaiate, de sapateiro, que estava resolvido o problema. Tem outro livro bastante interessante, que é do Orlando Dantas, Família Patriarcal em Sergipe. A linhagem é quase um império. Verdade. E a gente vê as parcelas mais populares do nosso querido Sergipe defendendo o político. Político não foi feito para ser defendido, tampouco agredido. Sim. Político foi feito para ser cobrado. Para isso eles se propuseram a assumir cargo público. Vocês se colocaram à disposição, né? Eu não posso elogiar um professor porque ele dá uma boa aula. É obrigação do professor dar uma boa aula. Nem elogiar o político porque pagou o salário dos servidores em dia. E porque é honesto. Eu acho tão curioso isso quando a gente bota uma nota na imprensa, o prefeito falando de tal, ou o governador vai pagar o salário dos servidores em dia. Hã? E porque é honesto. É obrigação. É obrigação. A honestidade é um valor que não está em discussão. Sim. É pressuposto. Sim. Se não vou discutir, eu vou contratar um jornalista para uma empresa e vou perguntar se ela sabe escrever. Não, o jornalista pressupõe-se que ela saiba e muito bem escrever. Sim. Tá certo? Então, são essas questões, Kátia, que eu acho que nós precisamos tratar sempre. E aí, tem uma coisa que eu acho muito enfadonha, que é a discussão do conservador e progressista, que é a discussão da esquerda e da direita. O problema social não reconhece cor partidária. Exemplo, uma pessoa é morta por arma de fogo num lugar X. A que parte da ciência cabe estudar esse homicídio? É estatística? Porque ele vai ser contabilizado. Ciências médicas? Porque o corpo dele deixou de funcionar.
É geografia? É porque o homicídio ocorreu num ponto do espaço. É histórico? É porque o homicídio ocorreu num ponto do tempo. É sociológico? É porque a pessoa pertence a uma classe social. Ou seja, é jurídico? Também, porque implica numa condenação ou numa absolvição. Ou seja, um fenômeno social, ele não respeita as divisões da universidade, que são várias. Os departamentos de química, física, biologia, matemática. Não respeita. A gente divide para estudar, porque a sociedade é muito complexa, os fenômenos são muito complexos. Sim. Se não respeita a universidade, que tem vários campos do conhecimento, e nós temos consciência disso, daí a humildade acadêmica, imagine esquerda-direita, esse maniqueísmo de um lado e do outro, os estabelecidos os outsiders, o certo e o errado. Sim. E piora quando, na política pública, surge uma coisa chamada pauta de costumes. O que são as pautas de costumes? Que são várias. Sou eu me preocupar com a sua vida pessoal. É isso. Pauta de costume é isso. Ou seja, a família tem que ser padrão. Mas existem questões fundamentais que não são discutidas. Existem questões fundamentais, por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher ganha com o mesmo grau de instrução, exercendo a mesma atividade, ganha cerca de 30% a menos do que o homem. A carga horária de trabalho da mulher é de 36 horas e do homem 37 horas. O homem trabalha 1 hora a mais fora de casa. Sim. Mas a carga horária dentro de casa da mulher é o dobro do homem. Ou seja, o homem trabalha 11 horas por mês, com pequenos afazeres, e a mulher trabalha 22 horas. E na economia se chama de economia dos cuidados. É um tema bastante bonito, né? Porque sim, elegante. A economia dos cuidados, na verdade, é a economia da exploração do trabalho feminino, que impõe à mulher uma excessiva carga de trabalho que responde por desequilíbrios psicossociais, por exemplo, depressão, ansiedade, e que a sociedade diz que as mulheres são insuportáveis, que as mulheres não têm coordenação, que as mulheres são isso. Na verdade, é uma sobrecarga feminina e que pouco aparece na discussão política. A mulher tem que trabalhar na rua, tem que cuidar da educação do filho, tem que cuidar do parente que ficou doente, tem que cuidar da mãe, da sogra, etc. Quem ficou doente, a mulher cuida. Sim. E ainda, ninguém cuida dela. E ninguém cuida, nem ela própria. Nem ela porque própria ela abre dela. mão da sua saúde mental, da sua saúde física. Verdade. Essas são discussões, Kátia, que parece não ter muita importância, mas só quem sabe quem passa. Sim. A dificuldade de trazer alimento para casa, mãe criando filho, o número de domicílios nucleares, ou seja, mãe criando filho sozinha, monoparentais, tem crescido assustadoramente. Professor, e são todos esses elementos que o senhor traz aqui para essa discussão que fazem parte desse bojo de política pública. Exatamente. Que deveriam, pelo menos, fazer. Exatamente. E que são relegados, até talvez por falta de clareza, de entendimento dos gestores, de que há essa complexidade toda para se administrar. Por exemplo, é impossível gerir um município da complexidade. Escolha qualquer município sergipano. Cumbe. Eu adoro Cumbe porque 95% da área agrícola em estabelecimentos, 95% é pasto. Pasto. Ou seja, o município de Cumbe produz capim. Caramba. Mas por quê? Porque a água é um bem escasso, sobretudo Sim. naquela região. Sim. E as pessoas precisam... É mais fácil você levar o gado para comer o capim do que transportar uma horta onde tem rio. Uhum. E as pessoas plantam capim para criar gado. Então, 95%, tudo que Cumbe consome lá é importado de outros estados. É um município que só tem pasto. Eu gosto de Cumbe por esse exemplo, mas vamos pensar Cumbe. É impossível você monitorar, administrar um município como Cumbe, que é uma população muito pequena, um município Sim. muito pobre, sem os indicadores sociais. Porque, por exemplo, digamos que por uma graça divina, alguém diga para o prefeito, diz, olha, eu tenho aqui 5 milhões, N milhões de reais para você investir. Onde você quer fazer? Onde você quer investir? Eu investiria em educação. E justifique. Eu investiria em educação para garantir que essa população aí tivesse uma formação, uma capacitação e estivesse pronta para o mercado para desbravar o mundo. Perfeito. Me mostre como. Eita, vamos lá. Eu quero dar o dinheiro, me mostre como. Começar fazendo bons projetos que de fato forme e capacite essas crianças, os adolescentes, né? Escolas adequadas, com uma temperatura adequada, né? Com um quadro civilizada, com um quadro que funcione, com professores preparados e bem pagos. A pergunta é, o município de Cumbe tem esses dados, tem um relatório para trazer esse dinheiro? Eu quero, tá aqui, vou assinar, eu quero que só que me prove a política, como é que você vai monitorar, como é que você vai apresentar resultados, porque eu vou dar 5, depois eu vou dar 5. Não tem. Não tem.
Não tem. Existe uma coisa que eu sou extremamente crítico, são as consultorias. Quando contratam consultoria, eles cobram uma fortuna para fazer, geralmente, trabalhos muito ruins. Sim. Há uma tendência de ignorar a prata do município. Qualquer professor de CUMB, com pequenos ajustes, pode propor um projeto nesse sentido. Qualquer professor de CUMB pode propor um projeto de melhoria da educação. Qualquer comerciante de CUMB, ou qualquer pessoa lá pode dizer, olha, CUMB pode ter, por exemplo, uma fábrica de doce de banana. O problema é que os prefeitos esperam que o milagre aconteça. Sim. Na verdade, milagre, do ponto de vista econômico, não existe. Não existe. Você tem que ter a capacidade de atrair para o seu município renda. Não ficar na dependência. O prefeito me causa, sabe, o prefeito foi para Brasília trazer recurso. Sabe? E ainda tem orgulho de dizer assim, estamos com o Pires na mão. Não é assim? Prova de incompetência. Essa sua fala é muito curiosa. Mas, professor, isso passa pela falta de habilidade, de competência, ou pelo comodismo político, de estar ali naquela dependência, naquela relação política a vida inteira? Kátia, eu penso que a falta de competência do gestor público ela pode ser superada. Tá certo? O prefeito não precisa saber fazer projeto. Claro. Tá certo? Não precisa saber fazer projeto. Mas ele pode acionar as instâncias que auxiliem. Eu não estou falando do setor privado, Sim. nem de mim, por exemplo. Tá certo? Estou falando do governo federal. Qualquer prefeito bem intencionado pode solicitar apoio do BNDES para estruturar um projeto, etc. E vai fazer chover no seu município. Sim. Então, a falta de competência. E uma coisa que os prefeitos, e de alguma forma procede, nós não temos gente qualificada. Sim. Isso é fato. Mas a gente pode qualificar. Como? As universidades, públicas ou privadas. Você pega o seu corpo de secretário e faz um treinamento, capacita do ponto de vista da gestão pública. O que é que faz um gestor? Aí nós temos outro elemento, só para o senhor completar sua fala. Quando a gente pensa em formação de equipe, invariavelmente faz parte dessa formação da equipe um grupo de pessoas que não têm competência nenhuma para ocupar tal cargo. Mas ele precisa ser apadrinhado porque ele é indicado pelo fulano de tal, ou ele ajudou na campanha, ou ele financiou a campanha. Então, isso também é complicador. É um complicador complexo. Mas isso existe em qualquer lugar. Em qualquer lugar que existe eleição, existe escolha, existem os acordos. E o que não é ruim, Kátia. Eu não vejo que seja ruim. Quem ajudou na minha campanha tem que ser beneficiado de alguma forma. Mas deve ser um técnico. Deve ter resultado. Para ocupar uma função pública deve ter resultado. Deve apresentar resultados. Pode ser que, eventualmente, um outro não dê o resultado esperado, troca-se o cidadão. Sim. Porque, em primeiro lugar, deve estar a política pública, não a manutenção no poder. Certo? Sergipe guarda ainda lembranças provinciais. Novamente citando a produção primorosa da professora Maria Tétis Nunes, sim. Sergipe Provincial, volumes 1 e 2, Sergipe Colonial, volumes 1 e 2. Sugiro, aliás, obras publicadas pelo governo de Sergipe, governo do estado de Sergipe, são 5 livros fantásticos. Aconselho a leitura. Maria Tétis Nunes descreve o Sergipe provincial. É exatamente como hoje, Kátia. É o pai indicando o filho, indicando a filha, indicando a esposa, o cunhado. Isso é pernicioso. Sim. É ilegal? Claro que não. É legal. Tanto é legal que foi feito. Mas isso põe em xeque a lisura do processo de escolha. Eu sou, na UFES, eu sou também gestor público. Eu participo da gestão da UFES. E a gente responde para os órgãos de controle a seguinte pergunta, e eu tenho sempre na minha cabeça qualquer informação do ponto de vista estatístico para responder aos órgãos de controle a seguinte pergunta: que critério você utilizou para? Não, é uma posição discricionária de qualquer... Não existe discricionariedade com recurso público. Não existe discricionariedade com recurso público. Você pode ser discricionário com o seu recurso, mas com recurso público não. Então, se eu sou prefeito e nomeio minha filha para secretária, eu devo especificar qual é o critério que eu utilizei para. Pode ser que minha filha seja uma excelente médica e eu estou precisando de alguém na área da saúde para comandar a pasta. É justificável? É. Sim. Mas minha filha é professora, vai ser secretária de finanças? Ou minha filha é médica, vai ser secretária de esportes?
Então, suscita desconfiança. O que não estou dizendo que seja crime, nem que ninguém vai praticar improbidade, mas suscita desconfiança. Sim. Professor, o senhor fez aí uma análise, quer dizer, várias análises, trouxe várias pontuações importantes. E eu queria, na verdade, tentar deixar isso bem mastigadinho para quem está nos acompanhando. Quando a gente pensa naquela comunidade pobre, naquela falta de política pública, que acaba mantendo ali pessoas reféns a vida inteira. Se essas pessoas não têm, de alguma forma, alguém que dê um suporte para ela sair daquela condição, ela vai viver o resto da vida ali e vai, como a gente fala popularmente, vai abrindo casas de misérias. Porque aí ela vai e o filho vem, faz a mesma coisa, o neto vem, faz a mesma coisa e vai se prosperando, vai crescendo aquela falta de prosperidade eterna para aquelas famílias. E aí vem um elemento que é o famoso são os programas sociais, né? Que para muita gente é a única fonte de renda, para muita gente virou vício e para muita gente virou negócio. Qual é a sua percepção em relação aos programas sociais de forma concreta, do ponto de vista dos resultados e da não continuidade para ad eterno nisso? Os programas sociais, eles têm a função básica de tentar corrigir uma desigualdade que a própria sociedade gerou. Então, num primeiro momento, ele é fundamental. Agora, por exemplo, como explicar que cerca de 75% das pessoas de um município sergipano, não vou citar o município para não ser deselegante, estão cadastrados no cadastro único? 75%? 75%. Ou seja, 3/4 da população estão no cadastro único e cerca de 60% dessa população recebe o Bolsa Família. O que acontece? A população vincula o Bolsa Família ao prefeito, porque as pessoas fazem cadastro na prefeitura e tal. E esse recurso, Kátia, acredite ou não, esse chamado recurso de transferência junto com as aposentadorias, sobretudo as aposentadorias, movimentam as economias dos interiores brasileiros. É tanto que tem um economista muito interessante chamado Gustavo Maia Gomes, aqui do Nordeste, na verdade de Pernambuco, que ele cunhou o termo chamado economias sem produção. É aquela economia que movimenta 2 vezes no mês, quando recebe e na quinzena, quando ele vai pagar outra parte. Sim. E o município gira em torno do comércio e serviço, das aposentadorias e dos programas sociais. Eles são fundamentais, os programas sociais são fundamentais. O que acontece é que, nesse ponto, fazemos um acordo social. Eu lhe dou o mínimo e você não reclama. E você vive com aquele mínimo o resto da vida. E aí vem 2 ópios, 3 ópios. Futebol, que nem todo mundo é adepto, inclusive eu não suporto. Religião. E talvez um pouco do programa social. Que está ali na própria política. Então, quando você não consegue resolver sua vida, você vai disputar, vai ver futebol. Quando você não consegue entender o motivo da sua pobreza, foi Deus que quis, então eu vou rezar. É o último recurso que às vezes resta para esse cidadão desesperado, entregar para Deus. Um programa social, porque aí você se vincula a um prefeito. E aí você tem os ismos, né? Você tem o nome próprio e o sufixo ismo. Bolsonarismo, lulismo. Você personaliza a política pública. Sim. Isso é pernicioso. Isso distorce a percepção social. Na verdade, o que a gente tem que ter são políticas emancipatórias da pobreza. E qual a principal política emancipatória da pobreza que não vai servir mais para essa geração, mas para vindouras? É a educação. Eu não entendo por que as crianças do interior não têm escola em tempo integral. Eu não entendo. A capital não tem também. Tem uma outra escola. Exato. E quando se tentou fazer algum tipo de iniciativa nesse sentido, começou a disputa política. Sim. Sindicato de professores, etc., com a ideia política, contra o governo, que também tinha ideia política. Pronto, morreu a política pública. Sim. Mataram a política pública. Minha filha, novamente, o exemplo da minha filha, ela entra na escola às 6h30, sai às 20h30. 14 horas de estudo. Sim. Minha filha pode não conseguir. Mas ela vai tentar o ano que vem, vai tentar o outro ano que vem, ela vai ter tranquilo. E o filho do pobre está entregando comida, ganhando R$30, percorrendo 60 quilômetros a cada noite. Ganhando R$30, Kátia. R$30. Ele não compra com esses R$30 uma entrega que ele faz. Sim. E aí vamos discutir meritocracia.
Basta que ele queira. Como que esse jovem vai? Ele passa a noite pedalando, a noite andando de bicicleta, se arriscando a ter um acidente. Tá certo? E esse jovem, para as políticas, para os indicadores de mercado de trabalho, como ele executou atividade remunerada pelo menos 4 horas semanais, Sim. ele está ocupado. Quando a gente olha os indicadores brutos, como taxa de desocupação, a taxa de desocupação do Sergipe é 8%, é baixíssima. Mas quando a gente olha a informalidade, está 56%, ou seja, mais da metade da população do Sergipe trabalha no setor informal. Sim. Isso quer dizer que deixamos de recolher para o INSS, a 8%, em cima de R$ 1.800, 1 bilhão e 300 milhões por mês. 1 bi, que daria mais ou menos 14 bilhões por ano só Sergipe. E o problema da Previdência é o envelhecimento. Sim. Não é. O problema da Previdência é que surgiu um déficit atuarial. Eu sou professor do Departamento de Ciências Atuariais da UFES e a coisa mais previsível é o déficit atuarial. A gente consegue prever com 30 anos de antecedência. E falta, então, o que falta para se ter essa visão mais ampla? É a universidade chegar para o governo ou o governo chegar para a universidade? Como é Eu acho é que isso? cada um fazer um pouco, Kátia. A gente tem a função... A universidade, a minha querida e estimada Universidade Federal do Sergipe, avançou muito em termos da ciência. Nós deixamos de ser uma universidade pequena e crescemos muito com o Reúne, incorporamos professores novos, força de trabalho, inclusive do Sudeste para cá. Eu estava morando em São Paulo quando surgiu o meu concurso em 2006. Eu não sou filho do Reúne, foi um pouco antes do meu ingresso na universidade. Então, nós atraímos muitos professores bons, muito bem formados, e nós podemos abordar os problemas sociais de forma bastante técnica. Né? Os municípios precisam recorrer à universidade, precisam valorizar isso, precisam reconhecer. Eu particularmente, o que eu já fiz através da minha pesquisa da universidade? Isso acontece muito nos primeiros meses das novas gestões. Sim. Todos os prefeitos procuram o departamento de estatística ou a própria universidade pedindo apoio para resolver problemas. O que é que eu faço? Eu aplico um questionário aos professores das escolas, um questionário de autoavaliação com base nos critérios do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAI. A gente avalia a infraestrutura, a organização da data pedagógica e autoavalia os professores. A ideia era fazer com os professores e depois com os alunos. Para minha surpresa, invariavelmente, os professores não criticam o baixo salário. Sério? Não é o principal desconforto, a principal avaliação negativa dos professores, não é salário. E eles reclamam o quê? Infraestrutura. Kátia, ninguém suporta assistir aula de matemática. Eu estudo matemática até hoje e ainda sou completamente analfabeto na matemática. Mas estudo todos os dias e vivo diariamente a matemática e a estatística. E cada dia que passa eu me surpreendo, porque eu tenho que voltar ao livro básico para entender um conceito que eu interpretava e agora estou melhorando. Mas ninguém consegue assistir aula de matemática numa sala com 37 graus de temperatura ambiente. Ninguém consegue. Não há como se concentrar. Ninguém consegue assistir a aula de matemática, não praticar pelo menos 10 questões do mesmo tema durante a tarde, com auxílio de orientação. Por que essa criança não está no período integral, à tarde, estudando essencialmente 3 coisas, que são fundamentais para a vida do cidadão: matemática, português e algum esporte? Poderia colocar música, que é minha paixão, mas não vou colocar questões individuais e pessoais. Matemática, português e algum tipo de esporte. Qual o custo disso, Kátia? Tá certo? Se a gente não tomar essa... Tem um município aqui do interior, também não vou revelar o nome para não ser mais indelicado e mais inconveniente do que geralmente pareço. Existia uma agência, uma associação atlética do Banco do Brasil, que infelizmente caiu muito, desmoronou, estava numa condição muito ruim. Foi cedida a área para a prefeitura. O que a prefeitura faz? Uma praça de eventos. Sim. O que deveria ter sido feito? Um centro municipal de qualificação técnica. Pega a meninada do ensino fundamental, do ensino médio, põe para estudar matemática manhã e tarde, põe para estudar português manhã e tarde. Finalzinho da tarde, dá um esporte, dá um café e manda para casa. No final de 4 anos, cara, nós temos uma revolução no município. Sim. Eu duvido que os indicadores de violência, de saúde não melhorem, de empregabilidade.
Eu tenho dito nos últimos tempos que a universidade, por muito, ficou ali isolada, com os murões altos, distante da sociedade. Mas isso tem sido quebrado ao longo da última década, especialmente, acredito. Não sei se eu pode dizer isso melhor. Então, com essa quebra do muro, com essa redução do muro, a sociedade ficou mais próxima. Os poderes públicos conseguiram acessar essa universidade e ouvir aí, tecnicamente falando, o que é possível fazer, pedir ajuda e tudo mais. De verdade, o que é que falta para termos essa escola devidamente adequada, com a temperatura ideal, com a sala que de verdade, uma cadeira que de verdade faça com que o aluno se sinta confortável nela e consiga estudar, com a alimentação adequada, porque muitas vezes é a única alimentação que ele tem na vida, no dia, é a da escola. O que é que falta concretamente? Claro, não é sua área, você não é gestor público, municipal nem estadual, mas o senhor tem esse perfil, até pelos estudos que o senhor faz na área de empregabilidade e tudo mais, taxa de desocupação e tudo. O que é que falta na sua concepção para que isso de verdade torne-se real? A percepção do gestor, do prefeito. Sensibilidade, seria isso? Sensibilidade, a percepção do que tem que ser feito e cobrança dos secretários. Há uma mobilização, e eu até acho que seria interessante, para festas. O município para por conta de uma festa. Sim. Mas não para porque a educação vai ruim. Nosso IDEB é 4,5. 4,5. Que já é baixo, tá? Muito baixo. 5 é aluno ruim. É aluno ruim, é verdade. Nós estamos abaixo, nós estamos reprovados no IDEB. E não há... Isso cabe ao prefeito. E temos outro elemento aí, IDEB ruim e aluno aprovado, porque o município precisa receber Fundeb, né? Porque se não tiver a progressão não recebe. E aí temos os analfabetos funcionais, que temos é outro problema. Funcionais. Uma conta muito simples, né? Se contrata a peso de ouro banda, né, para tocar. Eu fiz uma conta muito simples, uma banda cobrou R$150 mil para tocar 90 minutos, o que dá R$1.400 por minuto tocado. Sim. A cada 2 minutos se paga o piso do magistério. Ou seja, o cantor toca 2 minutos para pagar um piso do magistério. E aí o prefeito me dizer que ele paga, nosso município paga o piso. É como o filho chegar para o pai e dizer, pai, tirei 5. Sim. O prefeito deve dizer o seguinte, olha, eu pago o dobro do piso do magistério. Eu pago o dobro, eu pago o triplo. As minhas escolas todas possuem ar-condicionado. As minhas escolas possuem banheiro digno. Os meninos chegam aqui 7 da manhã, tomam café da manhã, vão para a aula, almoçam, vão para o reforço da matemática, do português, ao final da tarde vão fazer uma atividade física, tomam o lanche da tarde e vão para suas casas. No outro dia, mesma coisa. Qualquer pai... Kátia, teve um tempo, não faz muito tempo, existia um preconceito imenso, fruto da estupidez de quem estava no comando do governo federal, de vilipendiar a importância da China. A China, nos anos 1960, passava fome. Sim. O que é que o governo chinês fez? Pegou 300 mil pessoas, 300 mil jovens, a partir dos anos 80, e mandou para os Estados Unidos fazer engenharia. 300 mil pessoas fazerem engenharia nos Estados Unidos. Todos voltaram para a China. Sim, preparados. A China hoje domina o mercado mundial dos carros elétricos, domina o mercado mundial de tecnologia da informação e domina a produção de artigos científicos na área de ciências exatas. Sim. A China superou os Estados Unidos e a Inglaterra juntos na produção de artigos na área de ciências exatas. A potência mundial hoje se chama China. Por quê? Porque investiu na educação. Nenhum país conseguiu se desenvolver sem investimento maciço na educação. Não é pagando banda, não é fazendo festa. Sem falar da qualidade da música, que isso é outro tema. É outra discussão. Professor, para a gente concluir essa conversa, passaria aqui o resto do dia, né? Tem muita conversa para tudo aqui. Mas temos um tempinho aí fechado. O que a população, o que as pessoas podem fazer para participar mais da política pública, né? Para ter essa clareza da importância dela enquanto partícipe, enquanto munícipe, para melhorar a situação dela, da própria família, das gerações futuras? Qual seria o caminho? Tomar consciência da sua cidadania. Eu acho que falta ao brasileiro, e sobretudo, que é o nosso tema, nossa população sergipana, o sentimento de cidadania. Quando eu
eu elejo uma pessoa, quando eu voto numa pessoa, não me interessa. Primeiro, pelas opiniões, eu já vou descartando em quem vou votar. Sim. Então, isso para mim é o primeiro passo. O segundo é a sua capacidade de argumento, o que ele apresenta, porque é um protocolo de intenções. Existe uma certa dificuldade, de fato, de implementar algumas políticas, até por própria resistência de parte da população. Isso é fato. Mas, de um lado da população, é isso. Né? A gente tem, Kátia, municípios que têm mais eleitor do que residente. Sim. Então, eu posso deduzir que tem vereadores que são eleitos por pessoas estrangeiras ao município. Sim. Então, a primeira coisa é uma fiscalização maior. E o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral do Brasil, tem uma evolução fantástica. A cota por mulheres, é uma lei bastante dura e merece o nosso reconhecimento. Né? Talvez se a nossa classe política refletisse o esforço do Tribunal Eleitoral, a gente teria políticos mais eficientes. Então, na população falta um pouco de sentimento de cidadania, capacidade de cobrança. E aí facilmente se descamba para a agressão física, moral, etc. Não é o caso, não adianta isso, porque você perde o foco. Você tem um candidato a prefeito, vereador, governador, seja lá o que seja, ele tem uma pauta de propostas. E você tem que cobrar. O que afasta a população da política? É que hoje quem é adversário, amanhã está se elogiando. Porque a lógica do cidadão não é a lógica do político partidário. Sim. Eles não estão, quem só pratica a política partidária, não está preocupado com a política pública. E, por outro lado, quem pratica a política pública quer se distanciar cada vez mais da política partidária. E é aí que mora o perigo, é aí que mora o risco. Porque o técnico se afasta da decisão política e o político não entende que a decisão técnica, às vezes, não rende os dividendos políticos que ele espera. E é aí que mora o perigo. Eu acho que para uma realidade complexa como é a nossa, todos os atores podem até não ser culpados, mas eles são responsáveis. A universidade tem sua função, nós precisamos ajudar os municípios precisam entender que a função da universidade é apresentar soluções. Os políticos precisam valorizar, essas pessoas, os prefeitos, os vereadores, precisam valorizar a participação da universidade, precisam financiar, inclusive, porque eles pagam muito caro algumas consultorias, mas não querem, por exemplo, não é para o professor não, basta fazer um projeto de pesquisa, a gente submete projetos e ele é feito. A FAPTEC faz isso. Sim. Tem excelentes estudos nesse sentido. Faz o edital. Eu estou com problema na vacinação infantil, eu estou com problema de software na minha prefeitura. Faz o edital. Vai ser 1/5 do que se pagaria para uma consultoria de condição, né, de qualidade questionável. Sim. Então, se todo mundo se junta, a gente consegue construir um Estado mais efetivo. Caso contrário, Kátia, a gente vai abrir tem outro livro fantástico chamado Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Leal Nunes, que foi escrito há 70 anos atrás, que eu abro, abre qualquer página e leia. Sim. É impressionante pela atualidade. Esse eu não conheço. Coronelismo, Enxada e Voto. Ele é um juiz de direito. Sim. Que escreveu esse livro há 70 anos atrás. Uhum. E assim, 50 anos atrás. E é impressionante como ele é atual. Sim. Ele explica claramente as nossas mazelas. E se a gente fecha os olhos, a gente volta lá para o Sergipe 1930, 1940 ou 1800. Com muita facilidade. Professor Kleber, agradecer por sua participação aqui na Casa de Sofá. Imagina, é um prazer mesmo. A você, muito obrigada pela companhia. A gente fica por aqui, lembrando que a Casa de Sopapo está em todas as redes sociais. Todo esse episódio fica disponível no Spotify e também no YouTube. Siga-nos, recomende a casa, afinal a casa é feita por várias mãos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.